Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Abre a sua Bíblia, por gentileza, em Atos capítulo 12. Glória a Deus por isso. Atos capítulo 12. Deus tem uma palavra para o seu coração. Sempre lembrando que hoje é um culto de ensinamento, um culto de adoração, mas também de ensinamento da palavra, tá bom? Glória a Deus. Esse é o dia que eu tiro para falar um pouquinho mais forte. E se doer aí um pouquinho, você dá glória a Deus, tá bom? Amém? Você não saia do salto, não. Só dá glória a Deus. Em nome de Jesus. Atos capítulo 12. Nós vamos lendo aqui alguns versículos. Eu sei que vocês já encontraram. Amém? Posso começar a ler? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, que é irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guarda diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá à cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos. Obrigado. Reunidos e vamos só fazer uma oração, queridos. Me ajude aí. Olha aí para Deus falar com você. Olha aí para você entender aquilo que Deus colocou no meu coração para entregar para a sua vida nessa noite. É uma oração que você deve fazer. Às vezes a gente vem da igreja, a gente quer ouvir algo que massageia o nosso ego. Mas o que você tem que entender, não é aquilo que tem que massagear o seu ego, é o que Deus quer falar com você. A sua oração é: Deus me confronta, Deus me tira do conforto, Deus me tira, meu Pai, da posição, meu Pai, de dormente, me desperta com a tua palavra, me confronta. Eu preciso ser confrontado, eu preciso ser. Só tem uma maneira de você ser guiado, querido, é sendo confrontado, é ouvindo a voz de Deus. Quando você está achando que você está descendo uma correnteza, e vem Deus dizendo assim: não, nada contra, vai nadando contra essa correnteza. É o contrário, você está descendo, é assim. Então Deus, ele vem na contramão. Você quer ouvir alguma coisa para massagear o seu ego, aí Deus vem falando: não é assim, você precisa melhorar, você precisa acordar. Ah, Pai, eu pensei que o Senhor ia entregar algo para mim hoje, diferente. Não, Pai, o Senhor vem de novo e me exorta porque Ele te ama. Senhor, o Senhor vem e me corrige porque Ele é Pai, e o Pai corrige o filho que ama. Pai, em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade aqui para falar o que quiser. Meu Deus, entramos aqui, inclusive comigo, Senhor. Usa a minha vida, fala também comigo e fala com a tua noiva, com a tua igreja, Senhor, a maneira que o Senhor assim quiser e apraz. Enquanto eu estiver aqui falando, o Espírito de Deus tem liberdade para curar, para libertar, para derramar dons sobre essa igreja, Senhor, mas nos oriente pela tua palavra em nome de Jesus. Amém? Sente, queridos. Eu sei, meus irmãos, que esse texto ele já foi muitas vezes explorado pela igreja, lido, ministrado. Eu mesmo acredito que eu já ministrei umas 3 vezes esse texto.
na minha trajetória, amém? Mas Deus, Ele tem falado comigo, Ele tem falado com a minha esposa, Ele tem falado com essa igreja que é um tempo de orar. Sim ou não? Sim. Tem falado conosco que é um tempo de despertar de um sono, de viver mais perto de Deus, de buscar um pouco mais. Eu não sei você sente isso também ou não? Há essa necessidade na sua alma, no seu coração, de falar mais com Deus, de orar um pouco mais, de entrar na igreja, queridos, não é para olhar para um lado, não é para olhar para a vida de alguém, não é para falar da vida de ninguém, mas entrar na igreja somente para orar, para buscar a presença de Deus e se alegrar na presença dele. Eu não sei se você sente isso, mas eu sinto que é esse o tempo que Deus tem e quer para nós. Um tempo de buscar mais, um tempo de estar mais na presença dele. Você sente isso, sim ou não? Pois bem, queridos, como o texto é conhecido, eu tenho aqui alguns minutos, eu quero explanar ao seu coração, eu quero trazer já a aplicação, mas primeiro eu preciso fazer aqui uma introdução para quem conhece esse texto. Queridos, Jerusalém não estava fácil naquela época. Jerusalém estava em contenda, estava numa terrível tormenta. Por quê? Se você voltar para trás aí, capítulo 2, não precisa voltar, só para trazer o entendimento. Capítulo 2, houve batismo com o Espírito Santo, sim ou não? Hoje houve um derramado dos dons, ou seja, onde o Espírito desceu na terra e batizou 120 pessoas, e eles chamaram a atenção da cidade. Pois bem, naquele mesmo dia, naquela mesma pregação que Pedro se levanta, ele ganha 3.000 almas. Quantas almas? 3.000 almas. Mais um pouquinho para frente, no capítulo 3, João e Pedro e João vai orar. E na porta do templo ele se depara com um homem, e ele manda aquele homem ficar sobre os pés, e no nome de Jesus aquele homem é curado, e depois que aquele homem é curado, teve problemas para Pedro. Por quê? Porque os judeus começaram a encrespar com a vida de Pedro, o clero daquele momento começou a achar ruim aquilo que ele estava fazendo, mas Pedro continuou pregando e ganhou mais 5.000 almas para Jesus. Olha só, queridos, poucas mensagens e muita salvação, irmãos. Ele diz assim: Jesus te ama, e vê uma multidão levantando a mão e dizendo assim: eu quero esse Jesus para mim. Era o que estava acontecendo. Então pensa comigo, quando as pessoas começaram a se converter, os judeus que praticavam o judaísmo começou a virar cristão, e aí deixou de oferecer sacrifício, deixou de guardar o sábado, deixou de executar os costumes que os judeus costumavam fazer. E isso estava, de uma certa forma, banalizando a cultura deles. Quem ouviu uma atriz dizendo assim, os evangélicos estão estragando com a cultura brasileira? Eu ouvi. Quem ouviu essa atriz dizendo? Olha, estão fechando os cinemas e estão abrindo igrejas, estão acabando com a cultura. Eu falei, o que é isso que essa mulher está falando? O que essa mulher está dizendo? E o que isso tem a ver com o texto? Imagina uma cidade pequena, onde todo mundo tem um costume, e todo mundo começa a deixar de ter aquele costume. Então aquilo começou a ser mal aos olhos do próprio povo. Então começou a virar um alvoroço dentro da cidade. Imagina você que é brasileiro, imagina nós que somos brasileiros, e todo o povo brasileiro de uma vez por toda parar de pular carnaval. Imagina toda a nação brasileira de uma vez por todas parar de acreditar em Saci Pererê. Porque na escola você aprende isso. Parar de aprender sobre mula sem cabeça. Isso diz que é da cultura brasileira. Isso está impregnado na cultura brasileira. E de repente a gente para de acreditar, e os nossos filhos começam a dizer para os professores: olha, eu não quero essa lição não. Por quê? Porque essa lição não condiz com o contexto da minha fé. Eu não acredito nisso. Aí vem os professores e quer falar do evolucionismo, quer falar de Charles Darwin, quer falar do Big Bang. Aí os nossos filhos dizem: não. O meu pai não disse isso para mim. Meu pai acredita no criacionismo. Ele acredita que Deus fez todas as coisas. E o que acontece? A cultura começa, aquilo que eles acham que é cultura começa a ser bagunçado. Então houve um alvoroço. É só para você entender, isso aqui é só a introdução. Começou a haver um alvoroço porque a cultura deles, os costumes deles estavam sendo deixados de lado, porque o povo estava adorando a Jesus. Aí começou a ter o que? Perseguição. E aí, eles todos dentro, crente, cheio do Espírito Santo, começou a ter perseguição. Quando tem perseguição, a igreja começa a sair. E aí os crentes começaram a sair. Eles estavam indo para Antioquia, eles estavam indo para Filipe, eles estavam
Então ele faz isso. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Agora presta atenção, a gente vai falar um pouquinho aqui e eu já vou entrar naquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Todo aquele que vai contra a igreja, irmãos, ele acaba caindo do cavalo. Paulo caiu do cavalo quando foi contra a igreja, sim ou não? Sim. Ele foi perseguir a igreja, o que aconteceu com ele? Se você pegar Atos capítulo 12, o finalzinho do capítulo 12, sabe o que aconteceu? Herodes foi comido de bicho porque não glorificou a Deus, não deu glória a Deus. Então todo aquele que vai contra a igreja vai cair do cavalo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Então ele pega e mata Tiago, a espada, que é irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, vê bem, agradava quem? Por quê? Por que os judeus estavam felizes com isso? Porque tipo assim, não, eles estão bagunçando com a nossa cultura. Os judeus estavam felizes com coisas, com os próprios judeus, que estão virando cristão. Ele falou, não, isso aqui não está certo não. Então eles queriam que os crentes morressem. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado. Presta atenção, Pedro foi amarrado com 16 soldados. Imagina um homem só. 4 quaternos, 4 vezes 4, cuidando de um homem só. Olha como é que Satanás tem medo. Ele quer que você saia, ele quer tentar te amarrar, e ele não quer só colocar você numa cadeia, ele quer que você não saia de lá. Mas se o Senhor é na sua vida, não tem cadeia que te prenda. Foi entregue a 4 quaternos de soldado. Agora sim nós vamos entrar naquilo que tem para nós aqui. Porém, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Olha só, Pedro na cadeia e a igreja orando. Eu creio. A mensagem que Deus colocou no meu coração: intercessão não pode ser uma verdade esquecida dentro da igreja. Pode dar aleluia mesmo. Pode dar glória a Deus se você quiser. Eu sei que é difícil, mas a intercessão não pode ser uma verdade esquecida dentro da igreja. Irmãos, a igreja cresceu em cima de sangue. A igreja rompeu em cima de sangue. Sangue de profetas, sangue de apóstolos, sangue de discípulos. A igreja cresceu em cima de intercessores, homens que romperam de oração, homens que abriam o céu no clamor. Deus, abre as janelas do céu que eu vou chegar naquela cidade para pregar a tua palavra. E quando eles chegavam em certos lugares, Deus já dava vitória a eles. Eu conheço histórias de homens, já li livros de homens, que antes deles entrar na cidade ao qual eles foram enviados, eles oraram tanto, eles clamavam tanto, eles jejuavam tanto, que quando ele entrava na cidade cantando, as pessoas caíam no chão, levantando as mãos, aceitando Jesus, porque a vitória é na intercessão e na oração. Aleluia. Veja bem, queridos, antes de falar disso, deixa eu comentar mais alguma coisa. O que é mais interessante, tinha uma data marcada para Pedro morrer. Olha o versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo, irmãos. Presta atenção. Versículo 6. Imagine você, sabendo que você vai morrer, o que você faz? Você dorme? Mas de jeito nenhum, irmãos. Você não dorme com nada. Você não dorme, irmãos, se você saber que as dívidas estão chegando. As dívidas estão vindo, eu estou avisando, mas dorme, tá bom? Elas estão chegando aí, até o dia 10 ela bate na porta. Mas fica tranquilo aí, se você trabalhou, se você orou, Deus vai mandar a condição para você pagar. Dorme, tá bom? Dorme. Em nome de Jesus, descansa. Agora veja bem, Pedro dormindo, sabia que ia? Irmãos, que descanso é esse que esse homem tem, irmãos? Com quem treinou Pedro? Imagina Pedro, irmãos, passando por aquele texto que eu disse, uma tempestade, e naquela tempestade, todo mundo apavorado, todo mundo, ai meu Deus, nós vamos morrer aqui agora, e Jesus dormindo na tempestade. Ele aprendeu com Jesus, irmãos. Tem hora que a corda aperta, tem hora que o vento bate, tem hora que o vendaval vem para virar o teu barco, você fica desesperado. Levante a mão por gentileza, eu quero profetizar. Queridos, não muda por nada, não muda a sua cabeça por nada, não. Descansa na tempestade. Acredita, crê, confia no Deus que você serve. Quem treinou Pedro foi Jesus, irmãos. O que diz o Salmo 91, primeiro versículo?
versículo. Quem lembra de Tete aí para me ajudar? Aquele habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tranquilo, se você está na sombra dele, queridos, vai, descansa. Descansa, diga para alguém assim, descansa, fique em paz. Fique em paz, Deus está trabalhando, queridos. O homem estava dormindo num momento difícil, irmãos. O que diz o Salmo 23, versículo 4? Quem é que lembra aí? Quem é que lembra? Me ajuda, porque senão eu vou ter que rodar aqui a página. Vamos voltar lá. Salmo 23, versículo 4. Vai. Ainda que eu andasse, não. Por quê? Não, por quê? Porque tu está comigo, querido. Oh, meu irmão, o Senhor está conosco. O homem está dormindo e Deus está nos ensinando aqui. Descansa, fique em paz no meio da tormenta, no meio da dificuldade, no meio da ameaça. Descansa. Olha para mim e diga assim: descansa. Fica tranquilo. Agora, meus queridos, vamos aplicar essa mensagem. Olha bem, intercessão não pode ser uma verdade esquecida. Não dá para esquecer, queridos. Não dá para dizer que isso não é de Deus, não é da igreja, não é para nós. Sabe por que tem muitos filhos que voltam para casa? Porque tem uma mamãezinha que está ainda dobrada, que dobra o joelho no chão. Ah, pastor, minha mãe não é crente, nem meu pai. Há um avôzinho, há um vizinho, há uma igreja. Queridos, eu oro todo dia aqui por esse bairro. Aí eu sei que a minha oração, ela ecoa no mundo espiritual. Eu oro, eu falo: Senhor, protege esse bairro, protege essa cidade, protege esse estado. Eu sei que chega. E eu sei que tem filhos que voltam para casa, tem esposos que chegam em casa por causa de intercessão. Intercessão. Eu mesmo, quando não servia ao Senhor, quando não conhecia Cristo, muitas vezes eu cheguei na minha casa, sabe o que eu dizia no outro dia, porque no dia eu não dizia nada? Eu não sei como eu cheguei em casa, mas depois de crente eu sei, porque eu tinha uma mãe, eu tinha um pai vivo que estava ali clamando: manda ele para casa, manda ele para casa. Então a igreja não pode perder isso. Introdução aqui, queridos, preste atenção nisso. Intercessão é fazer um pedido a Deus a favor de outra pessoa, é ser um medianeiro, é se colocar na posição de outra pessoa, é chorar por uma causa que não é sua. Como isso, irmãos? Ninguém fala mais isso. Como é que, irmão, ninguém está falando mais dessas coisas? Chorar por uma causa que não é sua, você consegue? Você entrar em guerra por aquilo que não é teu. Você comprar uma briga no mundo espiritual por um vizinho, por alguém que manda uma mensagem: me ajude em oração. Por que Deus nos dá isso, irmãos? Eu estava em casa tranquilo e de repente chega no Messenger uma mensagem de outro estado, de uma menina pedindo oração, que ela estava no quarto para morrer. Eu falo: meu pai, meu Deus, em nome de Jesus, visita essa jovem. Eu falei: procura uma igreja, aceita Jesus, que eu dei os passos para ela fazer. Irmãos, pelo Messenger, dobra o joelho, faz uma oração, a pessoa em outro estado, num quarto fechado, precisando de ajuda. Eu tenho certeza que a minha oração que eu fiz por ela, a pessoa pediu socorro, Deus deu graça. O intercessor levanta as mãos para Deus e diz: Senhor, eu me coloco diante do Senhor para lutar em favor do meu irmão. A gente só luta pelo que é nosso. A gente só luta por aquilo que está diante dos nossos olhos, por aquilo que nos dá lucro, por aquilo que vai nos dar. Eu estou olhando por alguém, porque se alguém se converter, depois ele me ajuda. Te ajuda nada. Quem te ajuda é Jesus. Quem te ajuda, quem te levanta, quem te abençoa é Jesus. O seu papel é orar, o seu papel é estender a mão, o teu papel é interceder por quem? Por todos os que precisam. Temos modelos, eu não vou mostrar os modelos, hoje eu só vou falar de intercessão. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Um exemplo, Jó 16, 20, na minha tradução. O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas nos meus olhos. Versículo 21, ele defende a causa do homem perante Deus.
como quem defende a causa de um amigo. Eu vou explicar isso aqui para você, ó, o que Jó está falando. O meu intercessor é meu amigo quando ele defende a causa do homem perante Deus. Olha o que Jó está dizendo, irmãos. Defender a causa de alguém, você chegar diante de Deus e dizer: Deus, porta para ele. Deus, desenrosca esses papéis ali que está ali, meu pai, na mão de alguém, na mão de um juiz, na mão de quem for, e você comprar uma briga no mundo espiritual para aquilo sair. A gente quer que as pessoas façam isso para nós. É a nossa cultura, a cultura brasileira, a cultura, sabe do que? Das coisas light, das coisas leves e das coisas fáceis. Mas não tem, queridos, para nós não tem isso, o cristão não tem isso. Você foi chamado para fazer a diferença. O mundo tem que ver na igreja essa diferença. Só que a gente quer os deleites da terra. A gente não quer, irmãos, pagar o preço que é preciso ser pago. É ruim, né? Eu sei, irmãos, mas tem que ser assim, moço. Senão você não vai aprender. Senão não vai. Olha isso, ó. Orar é preciso, amém? Amém. Interceder é a obrigação de todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus. Irmãos, nós somos o povo, sabe qual é o povo? Eu não vou te mostrar o meu WhatsApp, não vou te mostrar porque é antiético. Mas nós somos, e eu tenho mais, pode pedir mesmo. Eu estou para orar, eu quero orar, eu gosto de orar, eu vou orar, eu oro todo dia mesmo. Mas é assim, nós não somos mais o povo que ora por alguém. Olha, eu estou pensando em orar por você. Eu vou mandar uma mensagem assim: eu estou orando pela sua vida. Eu estou buscando Deus, para Deus te dar vitória aqui. Eu estou buscando a presença de Deus. Tem que ser isso no coração de cada um de nós, irmãos. Irmãos, dá uma olhada para o mundo lá fora. Precisamos da intercessão da igreja aqui dentro. Nós estamos vendo o povo morrer. Nós estamos vendo as pessoas atadas, amarradas, e nós não estamos fazendo nada. Eu quero ir. Se você não orar, você não vai. Eu quero pregar. Se você não orar, você não prega. Eu quero fazer a diferença. Se você não interceder, você não vai. Aonde a gente começa? Aonde começam as nossas guerras, irmãos? Aonde você vai ter vitória? Antes de eu virar isso aqui, é na oração. Diga para alguém: você vai ter vitória. Na oração. Quando eu peguei ontem, eu falei ontem numa live, Jesus venceu o diabo. Depois que Jesus venceu o diabo na oração e no jejum, o diabo nunca mais se meteu com ele. Aonde Jesus chegava depois de Mateus capítulo 4, o diabo já se curvava. Alguém estava possesso já dizia: Senhor, é filho do Deus Altíssimo, o que tens comigo? O que veio fazer aqui? Aonde foi a vitória? Primeiro na oração, primeiro no jejum, primeiro no secreto, primeiro no deserto, para depois Deus te exaltar. Aleluia! Agora, isso tem que ser de fato e verdade, irmãos. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque senão aqui Deus vai falando através da boca de quem ministra, e não há resposta no ouvido e no coração e nas atitudes de quem ouve. Nós não podemos passar uma hora na igreja, irmãos, ouvindo, se alimentando, e quando saímos da igreja, apanhamos, perdemos. Irmãos, o lugar de refúgio é tua casa. Onde é? Aonde você tem mais guerra? Aonde você fica mais nervoso? Aonde você tem brigado mais? Agora lembra comigo, pensa comigo. Você ora nessa casa? Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Na sua casa tem cânticos? Na sua casa tem salmos? Na sua casa você sapateia? Na sua casa você dá glória a Deus? Tem confusão lá. Tem louvor lá? Tem hino da harpa lá? Interceder, irmãos, é se expor, é se colocar na brecha pelo outro, é se colocar na brecha por alguém. Que tem alguém na família, irmãos, que está passando mal, que está com problema, que está ali, talvez preso nas drogas, no crime, na prostituição. Aí Deus salva alguém da casa. Quem é que Deus salvou? Levanta a mão. O que você está fazendo? Qual é a briga que você está comprando? Você é a quebra de paradigma. Presta atenção, você é a quebra de maldição da tua casa. Você é a resposta de Deus para a sua família, para a sua família.
inexprimíveis. E eu vou dizer para você que a intercessão requer um envolvimento de coração, irmãos. Porque assim, abençoa a irmã. Ô irmão, ore por mim, ó Deus, que Deus te abençoe. Presta atenção quando Jesus chega lá em Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro falecido. Olha a intercessão que Jesus faz, irmãos. Jesus não precisava chorar, mas Jesus mostra para nós que tudo que ele fez, ele colocou o coração, ele se comoveu, ele teve compaixão. Ele chamou todos, vamos para lá, vamos todo mundo. E todo mundo chegou lá perto da caverna. Jesus chorou, irmãos. Jesus colocou o coração naquilo que ele fez, na intercessão daquilo que ele estava fazendo. Às vezes a gente vem orar, irmãos, nem você entende o que você está orando. Você está aqui, ó. Não sabe nem o que está falando. Não entende nem o que está orando. Como é que eu chego na igreja cheio de problema e eu não sei o que eu vou orar? Como é que eu chego na igreja cheio de defeitos, cheio de raiva, cheio de si, cheio de mágoa, cheio de ódio, carne? Chega na igreja e não consegue dizer que tem, não consegue se libertar. Irmãos, não é para nós, irmãos. A nossa oração tem que ser entendida. A nossa oração, você tem que entender, irmãos. Você tem que ouvir. Você tem que saber. Você tem que ser racional. Você não tem que falar bonito. Você tem que falar a verdade. Você tem que ser sincero. Você tem que rasgar o seu coração por você, pela sua casa, pela sua família. É onde nós temos encontrado mais problemas. E se o não entender isso, nós estamos perdendo tudo, irmãos. Sociedade perdendo família, a igreja perdendo filhos. Porque, queridos, quando alguém erra, põe para fora. Quando alguém erra, não participa mais do clã. E a oração intercessória, para que essa pessoa não caia, para que essa pessoa esteja de pé. Eu incomodo um monte de gente mandando mensagem para todo mundo, todo dia, de manhã, à tarde, à noite. Pergunto como as pessoas estão, porque eu quero vê-las na igreja, eu quero vê-las de pé, eu quero vê-las glorificando, adorando, porque eu sei que se aqui elas estiverem, ela vai estar diante dos meus olhos e eu vou vê-las vivas em pé na presença de Deus. Tem que ter amor, queridos, tem que rasgar o coração, tem que derramar lágrimas. É Jó dizendo, meu amigo, olha o que Jó disse, aleluia. Olha o que ele diz: o meu intercessor é meu amigo. E quando ele é meu amigo? Quando ele defende a minha causa diante de Deus. Como a gente precisa de pessoas que defendam a nossa causa, irmãos. A gente não compra briga, a gente não se mete. A gente não dá conselho, porque se a gente for dar conselho, a pessoa não vai entender aquilo que a gente vai falar. Mas já que você não pode dar conselho, já que você não pode se meter, por que você não se mete com aquele que pode fazer alguma coisa por essa pessoa? Dá para entender? Já que você não pode bater de frente porque essa pessoa não vai entender. Tem gente que gosta de conselho, tem gente que não gosta de conselho. Mas tem uma coisa, todo mundo gosta de ajuda. E quando você não pode ajudar de frente, vai falar com aquele que pode ajudar essa pessoa que você ama. Tem pessoa que não aguenta o seu conselho, tem pessoa que não pode ouvir a sua voz, tem pessoas que não gostam daquilo que você fala. Tudo bem, você não gosta, você não aceita, mas eu não vou falar com você então, eu vou falar com aquele que me ouve, e aquele que me ouve vai te convencer acerca da palavra que eu estou pregando no seu coração. Aleluia! Deus procura intercessores, irmãos. Olha que texto lindo, irmãos. Olha esse texto, Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra. São coisas que a gente se depara, irmãos, que molha a gente. São versículos que a gente se depara, que a igreja não entendeu, irmãos. A igreja ela vai lá para um showzão.
fica todo mundo dançando, e fica todo mundo ali, e diz que se alegrou, e diz que teve resultado nenhum, porque a cidade continua em pecado, não tem salvação, não tem mudança de vida. Imagina vigílias de 7 dias, como teve no carnaval em algumas igrejas grandes, 7 dias de jejum por região, Zona Leste, jejuando e orando 24 horas. É lógico, irmãos, eu duvido que São Paulo estaria desse jeito, eu duvido que o Brasil estaria aqui dessa forma, eu duvido que a corrupção estava avançando, eu duvido que a prostituição estava avançando. É que nós não temos feito o que é certo. Dói, mas eu vou ensinar. Deus está procurando um homem que se ponha na brecha a favor dessa terra, irmãos. Por isso que o Senhor enviou a Jesus. Ele olhou de cima e não viu ninguém. Dá para entender por que Jesus veio? Porque quando ele olha, ele não acha um homem. Aí Jesus tem que largar a sua glória para nascer como homem, para viver como homem, para provar para o homem que como homem é possível vencer, e como o homem foi santo e santo até o dia da sua morte, e ali pela tua morte ele nos compra pelo seu sangue puro a nossa salvação. A Bíblia diz que há 2 tipos de pessoas que Deus procura, irmãos. Primeiro é adoradores. Aleluia. Deus está à procura dos verdadeiros que o adorem em espírito. A Bíblia também diz que Deus está em busca dos intercessores que se coloquem diante dele a favor da terra. Só tem 2 tipos de pessoas que Deus procura, que Deus busca. Imagina Deus vasculhando o seu coração, vendo você é adorador. Se não for adorador, o mínimo você tem que ser intercessor. Aí você não é intercessor, você não é adorador, então Deus não está, Deus está só procurando, Deus está passando. Adora? Não. Intercede? Também não. Então, vou para outro. Você já viu alguém orando para ser intercessor? Me dá esse dom, Jesus. Para falar a verdade, ninguém está orando por dom nenhum mais. Antigamente, irmãos, era assim, olha, sexta-feira é dia da gente receber aqui, é dia de Deus batizar com o Espírito Santo. Isso nos cultos antigamente. Irmão, o povo se preparava. As pessoas se consagravam para receber um dom, porque falar em línguas era grande, era bom, era lindo, todo mundo queria, mas ficou tão banal que ninguém dá conta mais. A pessoa fala em línguas e não paga ninguém. A pessoa fala em línguas, mas não dá testemunho. Banalizar. Meu Deus, irmãos, que direção nós estamos tomando como igreja? Onde você vai ouvir uma palavra como essa no culto de ensinamento? O culto de ensinamento que eu participei, e que eu já participei muitos, era assim: você chegou aqui por baixo, você vai sair daqui por cima. E aí tem pessoas, irmãos, que não entendem. Tem verde na fé. Tem pessoas que precisam ser voltados, ser ensinados. Eu não posso dar aquilo, irmãos, que não vai mudar a história de ninguém. Dá para entender? Num culto de ensinamento a gente tem que aprender a ser melhor. Eu quero que você diga para alguém: você precisa aprender a ser melhor. E eu vou dizer para você, vai, eu vou dizer para você, aponta o dedo para ele, para ela, você precisa melhorar muito, viu? Porque essa é a única palavra que a gente pode falar. Pelo menos essa não ofende ninguém. Quando você diz para alguém que você precisa melhorar muito, você não está ofendendo, porque ele também está dizendo para você, para a gente não dizer outras coisas. Porque a intercessão é tão eficaz, irmãos. Ela é eficaz. A intercessão não conhece fronteiras. Ela não conhece fronteiras. Por meio dela nós deslocamos-nos de nós mesmos a favor da terra. Ela nos faz ir a lugares mais longínquos e alcança homens e mulheres necessitados, tanto aqueles que servem ao Senhor como aqueles que ainda não o conhecem. Irmãos, a oração sua aqui tem
povo lá no Japão, irmãos, a China, como está a China agora. Sabe que o povo brasileiro precisa interceder pelo povo da China. O povo brasileiro precisa interceder pelo povo na África. O povo brasileiro precisa interceder pelo povo da Ásia. Que cultura é a igreja nossa? Que cultura é essa, irmãos? Qual é a nossa cultura? Que cultura do céu é essa? Que o líder maior seu morreu e a gente não consegue orar por ninguém. Que cultura é essa que nós aprendemos que é só me dá, me dá, me dá. Eu vim para ter, eu vim para ganhar, eu vim para melhorar. Jesus veio para te melhorar, para te aperfeiçoar, para te transformar a ponto de te levar para o céu. Dá para entender? A ponto de você ir para o céu. E aqui, pastor, aqui, irmãos, você vai ver o sol descendo sobre o crente e sobre o incrédulo. Você vai ver a chuva descendo sobre a sua casa e sobre a casa de quem não crê. Você vai ver os ímpios prosperando. E o crente não se posiciona. É tempo de se posicionar, queridos. Aleluia. Dois motivos para começarmos a interceder. Primeiro, é uma recomendação bíblica, ok? Você tem que entender que é uma recomendação bíblica. Eu vou tacar a Bíblia em você agora. Em 2 minutinhos, 5 minutos. Pega aí a sua caneta. Você pode vir, quando você vem mesmo para o culto de ensinamento, você pode trazer caneta, pode trazer papel. Primeiro motivo para você aprender, primeiro motivo para você entender e começar a interceder, é porque é uma recomendação bíblica. Verdade. Pastor, não é conto da carochinha, não, é fábula, não, é Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, por todos os homens. Por todos os homens. A igreja, a ferramenta da igreja é a oração, irmãos. Dá para entender o que Deus está querendo para nós? Eles estavam na casa de João, Marcos, eles estavam na casa de Maria, orando, intercedendo por Pedro. Irmãos, alguém está enfermo, imagina chamar 100 pessoas e dizer: 100 pessoas vai vir orar. E nós vamos orar até que dia, pastor? Até o dia que o irmão receber a cura. Não ora 10 minutos. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11: enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. Jesus. A Bíblia diz em Efésios 6,18: orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os irmãos, por todos os... 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25: irmãos, orem por nós. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1: finalmente, irmãos, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Oh, irmãos, para a gente ganhar alma sem orar. Hebreus capítulo 13, versículo 18: orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Mateus 5,44: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Oh, meu Deus, por aqueles que te perseguem. Tem alguém tirando a paz? Não vou pedir nem para você levantar a mão. Se tem alguém te incomodando, se tem alguém pisando no teu calo, se tem alguém querendo o seu mal, entre aspas, olha o que a Bíblia diz aqui.
Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os... Seu chefe não quer dar a promoção, é tribulado, atribulado. Ele segura, ele te defama para o dono da empresa. Ou as pessoas lá fazem rodinha lá e te tiram do meio da conversa, e você sabe que essa pessoa é tribulosa mesmo, essa pessoa te incomoda mesmo. Aí você cai na ladainha, você cai aqui quando... Tá vendo? Sabe aquela lá? Sabe aquela lá? Ela não gosta de mim, ela não vai com a minha cara, eu nunca vou receber a promoção aqui, eu nunca vou ser abençoado nesse emprego. Você não vai ser mesmo, porque a Bíblia diz, olha, tá vendo? Se está te perseguindo, toma o joelho no chão, quebra ela na oração, quebra ele na oração. Eu duvido se ele não vai chegar em você e não vai te abraçar, não vai te amar e não vai te promover. É o que a Bíblia diz. Qual é o segundo motivo aqui que nós devemos interceder? Porque é uma demonstração de amor do cristão. É uma demonstração de amor a Deus. E eu vou finalizar aqui para não estender. Eu quero só ler mais um versículo. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito dos seus efeitos. Eu quero que você se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Tá bom, não vou mais se estender. Nós vamos fazer uma oração, irmãos. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que você entenda o que é ministrado aqui, irmãos. Irmãos, você não vai encontrar, você vai encontrar essa palavra no YouTube depois que eu postar lá. Às vezes você chama um pregador, vem alguém. Eles nos massageiam, não nos transformam. O que nos transforma é a palavra de Deus. O que nos transforma é a palavra de Deus. A palavra que vocês têm ouvido aqui é a palavra da verdade. Palavra de verdade. Palavra de aconselhamento bíblico. Palavra de disciplina. Palavra de ensinamento. Palavra de mudança e de transformação para a sua vida. Deus está nos cobrando a estar orando, irmãos. As intercessões aqui de manhã está faltando pessoas. As intercessões de domingo pela manhã está faltando pessoas. Deus vai te tirar da cama, querido. Eu vou dizer para você, enquanto você tem a oportunidade, saia da cama. Vem orar. Você precisa orar. Eu dou uma vida boa. Ore por alguém. Eu digo a você, queridos, é mais fácil a gente ficar 8 horas no trabalho do que 1 hora de joelho dobrado. Se alguém pedir para você dizer assim, olha, vem orar, eu vou te dar o mesmo salário, a pessoa fala, eu quero. O que você quer que eu faça? Vamos trocar. Você não trabalha 8 horas por dia? Então, se você orar 2 horas por dia, eu vou te dar o mesmo salário. É mais fácil 8 horas de trabalho pegando o trem e ônibus do que 2 horas de oração todo dia. Não estou pedindo para você fazer 2 horas de oração. Estou só comparando a dificuldade do que é. Agora, imagina todos nós orando. Toda a igreja orando. Imagina o povo se movendo no Espírito. Imagina o povo clamando. Imagina o dia que eu falo aqui na sexta-feira, que vai ter um culto de sexta-feira, você vir. Mas você vir para chorar, para abrir o coração, para rasgar o seu coração diante de Deus. E não para ficar olhando quando as luzes se apagam. E não sumir as palavras que estão dentro dos seus lábios. Mas realmente rasgar o coração. O que Deus pode fazer por você? O que Deus pode fazer na sua casa? O que Deus pode fazer por esse bairro? A oração agora é de interceder, queridos. Eu quero que você ore pelos seus. Vai lá. É 9:05 aqui. Nós não vamos fazer muitos minutos. Eu quero que você ore aí 2 minutos. Mas pelo menos uns 2 minutos sincero.
Abre seu coração, por favor. Fala. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Chama a existência, aquilo que não existe. Chama ele. Chama ela. Profetiza ele aqui dentro, ela aqui dentro. Chama a cura. Chama a cura. Chama a intervenção de alguém. Ele não vai morrer nas suas. Ela não vai morrer nas suas. Ele não vai morrer na prostituição. Ele não vai morrer na idolatria. Ele não chama a molegaça. Ele não vai morrer na loucura. Ele não vai morrer na proteção. Ele não vai morrer naquele reino. Deus tem uma obra na vida dele e na vida dela. Chama a existência aquilo que não existe. Acredita também em intercessão. Chama a profetiza, ora. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que está precisando de ajuda de Jesus e da intercessão da igreja. Eu quero que você levante a sua mão, nós queremos orar para a sua vida. Se tem alguém que precisa e quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Queremos orar por você. Você está aqui. Se você veio para um culto de ensinamento que Deus te ensinou, e Deus tem mostrado como é a vida, através da palavra. Você já ouviu os aconselhamentos. Não retroceda. Não brinca. Aceita. Tome uma decisão. Tem alguém que quer se decidir por Cristo hoje? Tem alguém que quer tomar uma decisão poderosa? Vem. Se você está aqui, vem. Tome essa decisão. Vem. Vem, vem. Mas assim que eu quero orar para você. A gente vai finalizar. Senhor, o Senhor ministrou no meu coração e ministrou no coração dessa igreja uma palavra de intercessão. E eu acredito naquilo que o Senhor põe no nosso coração. Eu sei que aqui tem pessoas que precisam se levantar. Eu sei que aqui tem pessoas que precisam subir de níveis, que precisam aprender do Senhor. Pessoas que precisam estar no ambiente de glória para poder realizar alguma coisa. Pessoas que precisam, meu Deus, entrar em juízo contigo e ter experiências com o Senhor para poder, meu Deus, falar das experiências que o Senhor tem feito. Pai, eu quero lhe pedir, levante essas mulheres e também levante esses homens e os jovens que aqui dentro estão. Faça desse lugar, meu Pai, uma escola de profeta, de homens voltados, transformados
amados, abençoados, que caminham na verdade da tua palavra. Espírito de Deus, injeta em nós aquilo, meu Pai, que o Senhor tem falado aos meus ouvidos, o desejo da oração, o prazer da intercessão. Não deixa esse valor, meu Pai, cair por terra. Levanta intercessores, levanta pessoas que se colocam na brecha, levanta adoradores em nosso meio, meu Pai, e use cada um destes. Em nome de Jesus, você aplaude o Senhor, dando glória a Deus.